Olá, meu nome é Thales Assunção, professor de literatura, e hoje falaremos desta obra História do Cerco de Lisboa, de José Saramago. A obra se inicia com Raimundo sendo solicitado a corrigir, a revisar um livro. Raimundo é o protagonista dessa história. Ele trabalhava como revisor, era muito conhecido e muito querido no que fazia, considerado um dos melhores profissionais da região. Então ele era sempre solicitado para fazer revisões de livros. Ele foi solicitado a fazer a revisão de um livro que contava a história, propriamente dita, do cerco de Lisboa. E foi lá o que aconteceu em 1147. Portugal estava na mão dos mouros e os portugueses decidem retomar o território deles, mas eles não conseguiriam fazer isso sozinhos. Então eles pedem a ajuda dos cruzados, os cruzados ajudam, então eles conseguem retomar o território. É muito interessante para você conseguir compreender essa obra, apesar de que esse não é o foco principal, a história do cerco não é o foco principal, é interessante que você dê uma olhada no que aconteceu nesse período. Toda a problemática do texto inicia quando, de maneira aleatória, Raimundo decide acrescentar um não na obra. Ele coloca lá, quando os cruzados ajudaram os portugueses a retomar o território, ele diz, não, os cruzados não ajudaram ninguém. Um certo surto, ele simplesmente colocou no livro lá do autor que não havia ajuda. Eles não aceitaram o pedido de ajuda e esse simples não, essa única palavra, modificou toda a história. Por causa disso, o Raimundo teve muitos problemas dentro do escritório que ele trabalhava. O pessoal de lá não conseguia entender, porque ele era considerado excelente no que fazia, ninguém conseguia entender por que ele decidiu fazer isso. De repente, ele sempre fez seu trabalho de maneira excelente e, de nada, ele decidiu colocar aquele não. Ele acaba sendo perdoado, porque ele era muito querido lá, só que contrata uma nova funcionária que iria supervisionar os revisores, a revisora dos revisores. Essa funcionária é Maria Sara. E o revisor, Raimundo acaba se apaixonando por Maria Sara. Inicialmente ele não sabia o nome dela. Tem uma cena do livro que ele fica olhando um livro de nomes e ia passando os nomes ponta a ponta para tentar ver, imaginar qual seria o nome. Ele vai passando por um, não, ela não tem cara disso, vai passando por outro, não, esse não combina com ela. Ele acaba adormecendo e então ele, quando acorda, quando adormeceu e deixou a mão dele em cima do livro, a mão dele cai em cima do primeiro nome dela, Maria, que seria o nome que ele só conheceria depois. Um aspecto muito interessante que Saramago põe nesse livro é o revisor como um escritor, uma característica da obra e também um acontecimento. Sara sugere a Raimundo que ele escreva o seu próprio livro. Por que você não conta a sua própria versão dos fatos? Por que você não diz como ocorreu a questão do cerco sobre o seu ponto de vista? Então, ele começa a escrever a história do ponto de vista dele. Ele coloca lá do jeito que ele imagina que tenha sido contada a história. Porque quem faz a história? São as pessoas que viveram ou são as pessoas que tiveram acesso aos registros daquelas que viveram. Mas ele não confia nisso. O Saramago propõe que o leitor comece a questionar a veracidade das informações. E isso é colocado como parte da história do livro, quando ele coloca a história do ponto de vista do Raimundo. Há também, durante a história do livro, o desenvolvimento de um amor. Ela acontece em dois lugares. Dentro da vida de Raimundo, junto com Sara, ele se apaixona por Sara, Sara também corresponde a esse amor, e dentro da obra que Raimundo está escrevendo, ele também põe um casal lá, que é o reflexo do que ocorre com ele e Sara. Ou seja, nós temos um livro, escrito dentro de um livro, falando de outro livro. Um aspecto que mata qualquer pessoa, quando a gente já lê Saramago, já pensa, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não consigo entender Saramago. É a questão da pontuação. Saramago não usa travessões. Para você identificar a fala dos personagens, Saramago vai fazer a seguinte estratégia. Ele vai colocar uma vírgula, uma letra maiúscula. Você vê lá no início do livro, primeiro capítulo, você vai iniciar a frase
vírgula, maiúscula, ali começa outro personagem falando. Novamente, vírgula, maiúscula, um outro personagem iniciará o diálogo. Ele não usa nenhum travessão, então esse é o único método que você tem para entender o que o Saramago escreve. Geralmente, quando a pessoa tem o primeiro acesso, a primeira leitura de uma obra de Saramago, ela tende a desistir já que, mas não desistam, por favor, essa obra é excelente, vocês têm que ler. Outra questão é a ficção e a realidade. Nós temos, primeiro, o ponto que realmente ocorreu, que é a história do Cerco de Lisboa, e temos o segundo, que é a ficção, que é a maneira como é contada a história do Cerco de Lisboa nessa obra. Saramago propõe o questionamento do papel do revisor. Geralmente o revisor é colocado como um subalterno ao escritor. Aqui Saramago diz que não. Você tem que questionar. O revisor é quem faz o trabalho de ver se está tudo correto. Então, como ele pode ter uma função menor do que quem escreveu o livro? Eles são igualmente importantes para garantir a qualidade da obra. Outro questionamento de Saramago no livro é o valor da informação. A informação, se dita por alguém de importância, será levada a sério. Então, mas se ela for dita por uma pessoa comum, ela não receberá tanta importância, não será tão influente. Só que a pessoa que tem influência na sociedade nem sempre está certa. Saramago propõe que questionemos isso. Não é porque um filósofo falou que aquilo está certo, ele pode muito bem estar errado. Outro aspecto interessante é a descrição detalhada, a minuciosidade dos detalhes que Saramago põe. Ele descreve páginas e páginas extremamente detalhadas de tudo que ocorre na obra. Descreve Lisboa, descreve o próprio cerco, descreve as personagens. Tudo é com um enriquecimento de detalhes maravilhosos. Outro aspecto é a monotonia do personagem. Raimundo não tinha muitos interesses, não fazia muitas coisas. Ele era casa-trabalho, a alimentação era sempre a mesma, sempre fazendo as mesmas coisas. A vida dele era de maneira monótona. Tudo que ele fazia seguia uma linha contínua e não mudava nunca. Saramago ainda propõe que demos valor à informação vinda de massas. Não são os grandes nomes que compõem a história sozinhos. Eles só conseguem chegar até onde chegaram por causa das massas que fizeram parte da história. Por exemplo, um guerreiro que fez o seu nome em batalha só conseguiu fazer o seu nome por causa dos vários outros que morreram. Então Saramago propõe que você faça, que você questione a informação vinda também das pessoas pequenas e não somente das fontes grandes. Fechando tudo isso, como eu disse, Saramago, esta obra e todas as outras dele, não são de fácil leitura, mas façam um esforço. Vocês vão gostar da obra, ela é bastante interessante. E, por ser Saramago, é uma obra complexa, então vocês realmente precisam ler 2, 3 vezes, se necessário, para conseguir compreender.